Vamos lá. Uhum. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo, digamos, especial do canal USCCast. Eu tenho um convidado, assim, excepcional para o dia de hoje, que é o meu professor da USP, um dos professores que topou. Na verdade, o primeiro professor que veio, o professor Paulo. E assim, a conversa hoje vai ter um escopo um pouco diferente da tradicional. Geralmente, quando você entra aqui no canal, você procura saber informações sobre um curso, conversar com outros graduandos, mas e se eu trouxesse para vocês a visão de uma pessoa que está lá dentro da USP, que é um professor e que já tem anos de experiência? Então, para testar, eu resolvi trazer o professor Paulo. Professor Paulo, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer ter o senhor aqui. Se eu quiser se apresentar, contar um pouco assim Uhum. da sua história desde o início, Uhum. desde quando o senhor conheceu a USP, fique à vontade. Uhum. Bom, primeiramente eu é que agradeço a honra do convite. Eu espero que as histórias, né, que eu possa contar sirvam de inspiração ou desestimule alguém a cometer os erros que eu cometi, pelo menos, né? Porque às vezes errar é bom no sentido que a gente aprende, né? Mas assim, então, meu nome é Paulo Seleguin, sou professor aqui da USP. E minha história na USP, né? Meu pai era professor aqui na USP e eu cresci nessa universidade. Na verdade, me lembro da USP até antes de existir o que é o Campus 1, né? A USP começou ali na Rua 9 de Julho e os professores moravam dentro do campus. Tinha onde é a creche ali, por exemplo, eram casas de professores, né? Então, assim, eu sou desse tempo, né? No tempo do farmácia com PH, né? Mas eu, Aham. assim, eu tô contando isso porque desde muito cedo, muito criança, tenho envolvimento com a universidade, com pesquisa, né? Então, eu tenho uma paixão, assim, canônica, fundamental pela pesquisa, por descobrir coisas, pela busca da verdade, né? Então, assim, eu sempre tive essa vontade, né? É, ali quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, a gente saiu do Brasil com meus pais, fomos morar nos Estados Unidos, moramos um tempo lá, e ali também já meu mundo mudou completamente. Porque isso aí era 1973, olha só, né? 73. E naquela época era o final do projeto Apollo, né? E eu estava na escola e vocês não imaginam o que era a paixão, né? De ver aqueles lançamentos, os astronautas, era assim, pega o que é uma Copa do Mundo de futebol, por exemplo, multiplica por 1000, é mais ou menos o que era a história do projeto Apollo, a corrida espacial. Então eu voltei com a outra paixão, além da pesquisa, né? Esse setor aeroespacial, né? Quando que o senhor, com que idade mesmo o senhor foi e com quantos anos o senhor retornou dos Estados Então, Unidos? para dizer a verdade, nem lembro direito quando eu fui, né? Mas eu voltei com 11 anos, 11 anos, né? Quer dizer, já entrei no ginásio, na época era o ginásio, já aqui no Brasil. Foi difícil me readaptar, porque, assim, muda muito, é muito diferente, né? A própria língua, eu levei um tempo, eu achava que todo mundo falava estranho, né? Mas não, né? Então, eu que estava, né, o estranho no ninho aqui. Mas então, assim, isso vai acumulando em termos dos meus interesses, né? Por isso que eu contei. Então, tem esse lado aí da pesquisa, né? Aí, adolescente, interior de São Paulo, aqui é um negócio complicado, né? Muito isolado e tal. Mas mesmo assim, né, eu fui me integrando aqui, né? Fui Uhum. formando amigos aqui na cidade. Eu lembro que na época eu trabalhava muito mesmo como adolescente, né? Trabalhei em redação de jornal, vendendo jornal de casa em casa, sabe? Redação de jornal, por incrível que pareça, eu fazia horóscopo. Ah, não. É verdade. Pera aí. Com quantos anos? Isso aí eu acho que eu tinha uns 16 anos, Eu falo 17 muito anos. de linha cronológica porque eu gosto de ter uma ideia de como é que se passa a vida de uma pessoa. Assim, com todo Aham. respeito, É claro, o claro. senhor já tem uma certa idade, então só acumula muita Aham. experiência. Então, saber o que aconteceu em É, cada ponto da idade é interessante. é. E a minha pergunta o senhor já acreditava em horóscopo naquela época? Não, Ou fazia apenas por eu fazer? fazia porque me mandaram fazer, era o que eu tinha para fazer lá no jornal, né? Mas, assim, eu percebi que não é que eu acredito no horóscopo ou desacredito, mas ele é Uhum. feito de tal maneira que você se enxerga nele.
sabe? Aí eu posso falar um negócio meio abstrato. Em matemática, né, uma das áreas que eu estudei no meu doutorado é teoria da informação, né? Então, tem um teorema matemático que diz o seguinte: qualquer ruído branco, ou fazer uma analogia, luz branca tem todas as cores, né? Então, se você faz uma previsão de horóscopo, né, com generalidades, você vai conseguir extrair algumas que vão encaixar. E você vai inconscientemente ignorar outras, né? E assim, seja como for, são bons conselhos, do tipo assim, evite produtos químicos perigosos. Isso aí não precisa de horóscopo, né? Isso aqui tem que evitar mesmo, né? Evite produtos químicos perigosos, né? Mas então assim, na adolescência eu comecei a ter contato com, não sei nem como dizer, mídias, né? Jornalismo. Jornalismo é uma paixão. Se eu não fosse engenheiro, eu seria jornalista, com certeza, né? Mas então eu comecei a ter contato com jornalismo. Também, como eu estava te contando, né, eu e alguns colegas tínhamos uma equipe de som com equipamentos, seria o análogo aqui que você tem no seu estúdio, né, para a época, né? E a gente alugava para as festinhas e tocava os discos, né? Então, eu também gosto muito dessa área, né? Além da área científica e tal, que eu sempre mantive, né? Mesmo fazendo tudo isso, eu sempre fui... Até ali os 16 anos, 17 anos, sempre fui o primeiro aluno da classe ali, né? É engraçado porque eu conheci o senhor agora nesse período, né? A gente nunca se conheceu previamente. E desde a sua primeira aula eu vi que o senhor fugia do padrão de professores aqui do campus. Não entrando na questão de qualitatividade, mas eu via que a forma como o senhor dava a aula era uma aula extremamente didática. Isso eu até mandei no convite, né? Sim. E isso, assim, é algo que a pedagogia não é trabalhada de um dia para outro, em um mês, em um ano, mas ao longo da vida. Então, ter essa capacidade de falar, de trazer problemas físicos para o caminho mais, digamos assim, legal, para que as pessoas entendam, eu creio que casa muito com essa ideia que o senhor tem de comunicação, que o senhor com certeza vai contar aqui ao longo, né, da história. Com relação a isso, eu acho que isso valeria a pena, sim, a gente explorar um pouco mais, porque é de propósito. E eu acho, sim, a minha tese, e estou reagindo em função dessa minha tese, e que a gente vive uma revolução no ensino. E essa revolução é tão profunda que é até uma revolução neurológica na cabeça do jovem. Me permita me referir assim às pessoas que não têm o cérebro, neurologicamente falando, a neuroquímica do cérebro como eu tenho, porque a gente foi criado, a gente esteve exposto a ambientes neurológicos diferentes, né? Isso que eu estou falando, eu não sou pesquisador da área, mas eu já li alguma coisa, né, nessa linha, então eu sei que o jovem hoje ele é muito diferente, né? E isso, não só isso, né, mas aliado à tecnologia e à disponibilidade de informação, né, revolucionou. Então, assim, é um negócio que a gente pode conversar e se aprofundar, mas eu faço de propósito. Mas só para, assim, dar o fio da meada, no meu tempo, a informação é que valia ouro. Tanto que as pessoas, às vezes, até escondiam a informação. Hoje, informação, qualquer um com um celular, sobre qualquer assunto, em 60 segundos, você consegue uma quantidade de informação que você vai levar 2 anos para digerir aquilo. Então, não é mais a informação, o acesso à informação que é importante, que vale ouro. É o que eu chamo de conhecimento, que é, digamos, ligar os pedaços de informação, como se diz em inglês, né? E articular esses pedaços de informação para explicar um dado problema real, que não é limitado à matemática, à física, à química, ele é o que ele é. Eventualmente envolve até psicologia, né? Então, ligar as coisas é que vale ouro hoje. Então, o papel do professor tem que mudar. Quando eu comecei a dar aula, e eu dava aula também, esqueci de falar, né? Na adolescência, como era bom aluno e tal, eu dava muita aula particular. Então, desde os 15, 16 anos eu dou aula. Mas então, na época, eu chegava e todos os professores passavam as informações, né? Era quase que um tradutor do livro, né? Agora não, eu acredito que o papel do professor, ou melhor dizendo, o que o professor tem a fazer de melhor é mostrar como essas informações se entrelaçam, se articulam
num determinado problema, numa determinada aplicação. E é assim que eu procuro preparar as minhas aulas, né? Inclusive, o próprio YouTube ajudou muito nisso, sabe? Mas esse assunto é vasto, eu tenho muita coisa para dizer, né? Não quero sair do fio da meada aí. Não se preocupe, porque eu lhe falei no e-mail, professor, não se preocupar com aquele guiazinho, porque sim, que a conversa flui. Tá. E eu queria puxar um pouco para esse assunto a respeito do ambiente em que a pessoa é formada muda como o cérebro dela funciona, para fazer uma comparação para minha geração, né? Por exemplo, vou pegar aqui. Eu comecei a ler esse livro aqui, né? As Armas da Persuasão. Só que eu vou ser crucificado agora. Tinha uns 4 meses que eu não lia nada. Nesse intervalo de 4 meses, eu comecei a usar muito o TikTok. Para entender a rede social, comecei a ser um usuário. E o TikTok é uma rede social fluida, é muito rápido, os conteúdos são rápidos, os usuários, eles demonstram, assim, de uma maneira muito rápida algum conhecimento. Isto é, quando eu tô numa área do conhecimento do TikTok, né? Porque, assim, você tem que saber filtrar também o que é útil lá. Mas, enfim, por que eu tô falando isso? Porque quando eu parei de usar o TikTok e comecei a ler nas horas livres, eu senti muito incômodo. Eu tinha perdido o hábito de ler. Então, eu fiquei, assim, com pressa, ficava ansioso. Isso aí, até exatamente. porque a rede social tem esse hábito de deixar a gente viciado. Mas é toda aquela questão de choque cultural que o senhor falou, que é um choque cultural, que é abandonar a rapidez e voltar para algo que é mais antigo, que não era comum da sua época, entende? Então, assim, o que está acontecendo hoje, nesse momento, é uma revolução silenciosa. A forma como o conteúdo está trafegando na internet nunca foi tão vasto, tão rápido, tão específico também como foi antes. Então, assim, chove conteúdo, chove informações. E o jovem, principalmente o jovem, no meio dessa guerra de informações, às vezes ele se sente perdido, às vezes ele se sente dominado. Então, é aquela reflexão. Hoje, a gente pensa que, sei lá, se um idoso pegasse um celular e começasse a usar as redes sociais, ele ia ficar doido com tanta informação, quando, na verdade, é aquilo que o jovem já está habituado, entende? Essa questão você usou a palavra conteúdo, né? Então vamos usar essa palavra conteúdo para diferenciar de conhecimento. Sim, né? sim. Porque conhecimento, Concordo. digamos, é um conjunto de conteúdos que você valor. agrega, articula, né, para uma aplicação, por exemplo, né? Então, assim, como eu estava dizendo, né, e é uma armadilha, o jovem ele se engana muito. Quer dizer, esse fato de você ter essa facilidade de acesso aos conteúdos é fantástico. Eu gostaria que isso fosse assim no meu tempo, sinceramente. Né? Por exemplo, às vezes, quantas vezes eu viajei, peguei o ônibus, fui para São Paulo na biblioteca da Poli, fui para Ribeirão na biblioteca da USP de Ribeirão para ler um artigo numa revista que eu sei que eles tinham lá. Né? Hoje, em segundos você tem acesso a isso, né? Só que isso é muito bom, e é inexorável, é isso mesmo que tem que ser. Só que, né, tem uma pequena armadilha, que esse é o que eu procuro, digamos, alertar os alunos ou municiá-los, né, para que eles escapem dessa armadilha, que é achar que isso basta. Isso não basta. Você precisa entender, né, em relação à aplicação, todos os conteúdos que entram na solução daquele problema. Vamos falar um pouco de engenharia resolver problema, né? Então, você vai combinar ali uma série de conteúdos, química, física, matemática, né? E esse aqui é o ponto, né? Então, assim, é muito fácil se enganar, principalmente nas redes sociais. Aqui tem vários tipos de rede, né? O Google é uma rede, só que é mais um facilitador de acesso também, né? Mas assim, então a pessoa se engana, achando que sabe, vamos dizer assim, que não é que sabe, que dá conta de um recado, de um problema, né? Por quê? Porque ele pesquisa, tem 4, 5 coisas que ele achou sobre aquele problema, mas chega na hora H, né? Então uma situação assim meio perigosa, que eu procuro alertar os alunos, justamente contando exemplos completos, né? Tem uma das minhas aulas que eu falo sobre panela de pressão.
é um negócio singelo, né? Panela de pressão todo mundo tem em casa, mas assim, tem muita história, tem muita engenharia, tem materiais, tem engenharia de segurança, tem a história dos acidentes que aconteceram, que aí levou o pessoal a mudar as normas. Agora a válvula tem que ser assim, não assado. Né? Então, tudo isso, por mais simples que seja, né, tem muita articulação de conteúdos. Né? E é justamente a questão neuroquímica, né, que tem a ver com o fato de você expor o adolescente desde os 10 anos, desde os 9 anos, a esse ambiente de rede social, que tudo é muito rápido, muito curto, muito superficial. Né? Aí, voltando um pouco à questão do livro que você falou, né? E aí tem uma outra coisa que eu acho que ainda não mudou. Os neurocientistas aqui, por favor, expliquem. Né? Mas a velocidade de absorção dos conteúdos e principalmente de você formar um cenário num contexto para articular os conteúdos, esse precisa de tempo de maturação. Às vezes você precisa ficar insistindo. Eu estou falando isso até por experiência, né? São 33 anos que eu estou dando aula. Mesmo na França eu dava aula, né? Quando eu fiz meu doutorado. Eu tenho contato com alunos e eu vejo mais ou menos como é que vem evoluindo a forma de raciocinar. Né? E isso não mudou. Eu não, pelo menos na área que eu, né, milito e exerço a minha profissão de professor, o sacerdócio, né? Professor é sacerdócio, não é profissão. Mas assim, eu vejo que isso não mudou. Então, os alunos precisam de um certo tempo para amadurecer, para entender esse conceito matemático aqui, mais com esse conceito aqui da química, e essa equação, esse método numérico, tudo isso junto. Opa, legal, isso aqui é técnica de projetar tal coisa. Então, eu não sei, né? Os pedagogos e os neurocientistas é que eu falo muito de experiência própria, né? Mas sim, vamos continuar aí na sua jornada. Se eu não me engano, você estava falando depois dos 17. Isso, Aí, então, eu comecei contando, né? Desde pequeno, olhando os lançamentos de foguetes, isso tudo está ligado com o que eu faço hoje, né? Sim, rapidinho, perdoe interromper o senhor, mas assim, eu percebo como a infância, ela molda o indivíduo, né? O senhor ficou muito submerso nesse ambiente, eu nem diria de Guerra Fria, mas de inovação espacial, era tudo muito novo. Sim. Nossa, o ser humano saindo da Terra, explorando o universo, e isso afeta diretamente quem o senhor é hoje e com quem o senhor trabalha, né? Exatamente, olhar para o futuro, mas assim, sempre procurando trazer as lições do passado, né? Seria aqui o que eu estou tentando, né, colocar como mote, né, como eixo principal. Né? Mas ali, então, esses eram os meus interesses, né? Aí, obviamente, na época tinha que fazer cursinho, prestar o vestibular e tal, então saí de São Carlos, fui morar em São Paulo para estudar, né? Porque assim, a escola aqui estava meio limitada para mim, né? Na época, eu adorava matemática. Matemática, para mim, sempre foi uma paixão, assim. E a vida inteira, viu? Mesmo exercendo aqui engenharia e tal, sempre tive muito envolvimento com a matemática. Mas então morei em São Paulo, né? Estudei lá e tal, acabei entrando aqui em São Carlos e aí voltei, né? E aí, voltando aqui, primeiro ano, segundo ano, isso acho que não mudou ainda, é duro, né? Primeiro e segundo ano de engenharia é muito básico, muita matéria básica, né? Aí também é outro podcast inteiro só para falar da universidade, sabe? Mas, assim, o fato é que surgiu, né, uma oportunidade que foi... Já posso até dar um salto, né? Eu tranquei minha matrícula e fui trabalhar em rádio e televisão. Já tinha trabalhado em jornal, né? Mas, assim, essa história, como é que eu virei locutor de rádio, né? Eu estava, assim, meio chateado, assim, com a universidade e tal, né? Queria ganhar um dinheirinho, eu estava querendo comprar uma moto, na verdade, né? Esse que era... Eu queria ganhar um dinheirinho e tal. Aí, aqui em São Carlos, eles iam abrir a Intersom FM. E como eu conhecia um pouco de equipamentos, das conexões, então quando eles chegaram os equipamentos, aqueles gravadores de rolo, né? Então eu fui lá ajudar a montar, soldar os cabos e passar a fiação toda, né? E fui, né? Realmente fui para fazer um trabalho e ganhar um dinheirinho, porque eu queria comprar a moto, né?
Mas assim, já encurtando a história, aí a rádio entrou em fase experimental, aí eu operava a rádio, né? Eu punha disco, tirava os discos e tal, era tudo disco de vinil na época, né? Ou tinha cartucheira também, mas era para cartucho magnético, eram os comerciais, na fase já comercial. Eu fico pensando aqui, os seus alunos, falando isso, né? Se eventualmente eles forem assistir, acho que eles nem imaginam o que seja, tipo, assim, disco de vinil, mas como funciona, cartucho. É. Nossa, é porque é uma tecnologia relativamente recente, 20 anos, 25 anos, mas no universo da tecnologia propriamente dita, isso já é uma eternidade. Eu tava pensando aqui, né, por exemplo, a minha prima de 13 anos, ela não faz ideia do que é isso que você tá falando, entende? Um disco de vinil, né? Nossa. Você pode usar a palavra vintage, né? Então a tecnologia retrô. vintage, retrô e tal, né? Nossa. Mas assim, tem tanta história. Mas assim, então eu comecei a operar a rádio na fase experimental, aí teve a inauguração, e aí contrataram locutores profissionais, né, para operar a rádio. Ótimo. Mas assim, durou uma semana, 2 semanas, acho que eles se desentenderam com os donos da rádio e tal, eles realmente abandonaram. Aí os donos ligaram, um dos donos ligou, e olha, vai lá e opera, porque o pessoal, né, foi embora. Bom, mas resumindo, né, passou, no dia seguinte eu estava abrindo o microfone só para falar a hora, e passou uma semana, 2, eu estava fazendo das 5 às 8 da manhã um programa sertanejo, fui locutor sertanejo, adorei, né? Conheci Tonico e Tinoco, conheci, né? Das 8 até meio-dia eu fazia jornalismo, que é outra coisa também que, como eu disse, se eu não fosse engenheiro eu ia ser jornalista, eu gostaria de perseguir essa profissão. E ao meio-dia até às 4 eu fazia um programa normal de música pop, né? Essas músicas mais assim, para esse horário, né? Então, assim, a coisa foi crescendo, e pelas horas, né, dá para ver que eu trabalhava muito, então não consegui, tranquei matrícula da universidade e fiquei 2 anos ali nessa história ali, né? Mais ou menos 2 anos aqui, depende se eu conto ou não a fase experimental, né? Mas aí muita coisa aconteceu na rádio. Bom, rádio ligado com a televisão, porque aí comecei a ter envolvimento com esse mundo todo, né? Mas um belo dia eu precisei fazer uma opção. Ou eu continuo na rádio, sigo a profissão de radialista, jornalista, ou volto para a universidade para terminar o curso, para fazer engenharia. Eu decidi voltar, porque aquela história da paixão pela pesquisa lá atrás, né, que eu falei para você, de ver os foguetes e tal, né, e outras paixões que foram surgindo aí ao longo do caminho, né, a parte de energia, minha área hoje é energia, né? Bom, e foguete é tudo, né? Tem tudo a ver com energia, né? Sim. Mas então é isso, eu fiquei 2 anos lá, conheci minha esposa na rádio, né, que ela era prima de uma das locutoras, então minha esposa ouviu minha voz primeiro, depois é que a gente se encontrou e estamos juntos até hoje, né, temos 2 filhos e agora, mês passado, nasceu o primeiro neto, o Francisco, né, e essa é a história, digamos assim, da rádio que o que sobrou, fora, né, minha família hoje, mas então um pouco esse envolvimento com esse mundo das transmissões, né, de falar ao vivo, né, a gente estava conversando, então você sabe que até hoje eu sonho assim, pesadelo, né, um dos pesadelos recorrentes porque era tudo ao vivo em tempo real. Você punha o disco, punha a agulha em cima do disco e tinha que dar certinho. Então era um estresse danado para não errar, né? Agora você põe tudo em pilha no computador, vai clicando, né? Inclusive isso é um detalhe muito interessante porque as coisas eram ao vivo, né? No início, assim, da era tecnológica das transmissões. É porque não tinha armazenamento, não tinha ainda tecnologia isso para você... Não existia HD, né? Não existia pendrive, assim... Eu ainda lembro da icônica foto da IBM, quando eles lançaram
o primeiro dispositivo que era para ser um HD, as rodas lá magnéticas robustas. Eu vou ver se eu boto na edição. E assim, era um trambolho gigante, carretéis, né? que era o quê? 200 kilobytes, alguma coisa assim, era muito pouco. Então não tinha como armazenar. Hoje a gente tem uma comodidade assim, sem precedentes, né? Eu posso dar 2 exemplos icônicos aí, Fique à né? vontade. E é o seguinte, um bom técnico para consertar computador era, na verdade, um cara que entendia e era pequenininho também, porque ele tinha que entrar dentro do computador. Você tem uma ideia, né? E esse computador era alguma coisa com 1/100º da capacidade que um celular tem, por exemplo, né? Então, assim, esse seria um bom técnico de computador, né? Eu falei que eu ia dar 2 exemplos, então me fugiu o outro exemplo que eu ia dar, né? Com relação aí me fugiu agora, deu branco. Isso é coisa da minha idade aqui. Eu falei que eu ia dar 2 exemplos icônicos do computador. Bom, vamos em frente, porque daqui a pouco eu volto ao exemplo. Me desculpe aí. Não tem problema. Uhum. Mas aí o senhor estava falando da rádio, ela fechou, me desculpa. O que aconteceu com ela? Eu lembrei do exemplo lá também. Pronto. Que era justamente com a rádio, né? Porque quando a gente edita no Word, por exemplo, acho que todo mundo usa Word, Excel, né? O que você faz para copiar e colar? Aliás, o termo copiar e colar, de onde vem esse termo, copiar e colar? Exatamente daí. Quando a gente ia editar uma música, por exemplo, a música estava gravada numa fita magnética, né? Então, para você editar e emendar uma música na outra, realmente você cortava a fita com uma maquininha para cortar certo e colava uma na outra. Então, copiar e colar vem daí. Nossa, né? Faz todo sentido. Vem daí. Tanto que é uma tesourinha, né? O símbolo. Nossa, é mesmo. Também daí. Que inclusive, legal, cara. Como adolescente também, eu tinha participava de um grupo que fazia filmes em Super 8. Super 8 era um formato de filme analógico, né? Filme de fita mesmo, sabe? Então a gente fazia filmes. Então, para emendar os filmes, né? Para fazer edição de imagens, mesma coisa, copiar, colar. E sabe o que isso me vem à mente? Que no início, né, das tecnologias modernas, era tudo mais, digamos assim, físico, né? Hoje está tudo mais digital, a gente está se afastando mais do material e está se tornando algo completamente feito por processamento. Então, e isso daí é muito interessante, porque dentro daquela ideia da mudança da neuroquímica do cérebro, isso tem efeito também. Tanto que os psicólogos, eles têm receitado, não sei se o termo correto é receitar, né? Mas trabalhos manuais. Então, o jovem, né, me permite me referir assim, né, ele se afasta muito do trabalho manual. Por quê? Porque hoje tudo está no computador, como eu disse, uma edição, né, é tudo mouse e teclado. Na época, copiar e cortar, copiar e colar, realmente era... Você tinha que ter habilidade com a tesoura ali, ou se tinha maquininha lá para fazer o corte, era mais fácil. Mas essa capacidade motora associada, digamos, a uma atividade cerebral de você estar fazendo alguma coisa. Estimula, né? Então tem alguma coisa ali que, de novo, os nossos neurocientistas, né? Eu acho que isso tem tudo a ver em atividades psicoativas. Por exemplo, eu tenho uma tia que ela já está com Alzheimer muito avançado. E o psiquiatra recomenda muito para ela atividades desse cunho, né? Então, assim, desenho, trabalhar com formas, artesanato. O ato de misturar as sensações, o tato, a visão, o cheiro, é fundamental para estimular ainda o funcionamento do cérebro. Então, assim, a gente pensa, né? A nossa sociedade, ela está se afugentando disso. Está saindo do instinto, né? O nosso instinto está na terra, está na natureza. E a gente está fugindo disso. Será que isso não é preocupante para o futuro? Eu não sei, né? De novo, né? O impacto que isso tem precisa realmente ser pesquisado, quantificado e tal. E a gente, por experiência, né? Para os idosos ajuda muito, mas assim, para os jovens também. Eu acho que isso está em aberto. Isso aí não é uma coisa que está principalmente no universo aí da pedagogia, né? E eu acho isso muito importante, resgatar
esse tipo de atividade, né? Tanto que, aí entra vamos para o ensino, né? Eu não sei como chamar, mas eu vou chamar de cultura maker, né? Que são esses canais ou esses professores que ensinam as coisas através da solução de problemas, por exemplo, mas fisicamente mesmo, né? Então, por exemplo, eu sou hiper fã das equipes de competição aqui na universidade, os vários tipos de veículos, né? E tem outras competições, né? Tem de foguete, eu estou muito envolvido com essa parte aeroespacial, né? Então isso é muito legal porque assim as pessoas realmente pegam na massa, vão furar, vão lixar, vão serrar, mas tem que sentar também e rodar um software para fazer um cálculo de tensões ou de cargas elétricas, né? Então esse tipo de atividade que a gente precisa trazer com mais intensidade para dentro dos cursos, né? Só que eu acho que já lá no ensino médio, né? Eu me lembro quando eu fazia o high school nos Estados Unidos, né? Então ali eu estou voltando, né? Então a gente tinha eu ficava das 8 da manhã às 4 da tarde na escola, né? Então almoçava na escola, tudo. Além das aulas, aí tinha muita atividade. Então tinha aula de música. Eu gostava, mas eu sou péssimo. Então eu não tinha muita habilidade com isso. Eu gostava muito das aulas de crafts, que era você construir coisas. Então, em madeira, em papelão, eu adorava fazer maquetes. Até hoje eu faço maquete, né? Sou dioramista amador, né? Faço dioramas, presépios, mas isso aí são os meus hobbies, né? E isso eu fazia desde essa época, com 10 anos, 11 anos, né? E eu não vejo isso. Os meus filhos não tiveram isso aqui no Brasil, né? Eles estudaram nessa fase aqui em São Carlos. Então, eles não tiveram isso, eram as aulas mesmo. E aí que eu percebo, né, que essas atividades, elas são formadoras do cérebro também, né? A neuroquímica mesmo, a fisiologia do cérebro, estou dizendo, e isso afetou muito, né? Para o bem e para o mal. Eu acho que, assim, a situação hoje é muito melhor do que era no meu tempo. Só que, eventualmente, a neuroquímica, a neurofisiologia do cérebro deu uma piorada. Então, não sei, né? É como se fosse uma balança, né? 2 pesos, 2 medidas. Então, melhora em um aspecto, mas no outro, será se melhora também? O que eu acredito é que, quando a gente analisa a sociedade, ela tem um certo periodicidade. Ela é cíclica. Então, assim, tem um período de tempos bons, onde há um desenvolvimento considerável da humanidade, aí acontece algum evento que faz com que ela dê alguns passos para trás, retroceda, aí ela volta a se desenvolver de novo. Se você pegar toda a história humana, né, lá desde os caçadores-coletores, meio que foi assim. Obviamente que, do ponto de vista geral, a gente evoluiu, né? A gente saiu das cavernas e estamos indo para o espaço. Mas, do ponto de vista social, sempre tem isso. Então, assim, na sua época, né? O poder da coordenação motora, de você ir lá e fazer, era muito valorizado, e isso estimulava o cérebro a ponto de que a senilidade não era algo tão raro como a gente vê hoje. Mas hoje, por exemplo, agora, a gente tem acesso a muita informação, é muito fácil você ter domínio de conteúdo, né? Mas, em contrapartida, como é que fica as questões mais instintivas do corpo, se a gente não trabalha isso? Então, é meio que, sabe... Um ciclo, assim, ganha atributo de um lado, perde de outro. Passa uma geração, ganha de um lado, perde de outro. Entende? A gente vai evoluindo e vai errando. Na verdade, se você pensar bem, eu costumo dizer o seguinte nas minhas aulas: a gente só aprende quando erra, né? Quando você acertou, você não aprendeu nada, você simplesmente fez o que você já sabia como deveria ser feito de qualquer forma, né? Mas quando a gente erra, e principalmente, quer dizer, não é só errar, né? Quando a gente analisa o erro, mas primeiro tem que identificar que errou, que isso às vezes é difícil, né? Admitir que errou, né? A questão do orgulho pessoal e tal, né? Mas assim, puxa, errei. Onde que eu errei? E esse processo de analisar o erro é que nos faz crescer, né? Dizem que a gente veio para a Terra para isso, né? Para errar, sofrer, etc. e poder evoluir, né? Mas, então, assim, isso que você estava falando, pode ser que seja isso, né? A gente evoluiu a tecnologia, internet, Google, etc., né? E, eventualmente, a gente cometeu alguns erros nesse processo. Então, cabe
talvez a pessoas como eu e pessoas como você, né, e todos nós, analisar e pensar e tomar decisões e corrigir rumos, né? Eu não diria que são grandes correções, mas são correções importantes, porque eu acho que a gente está realmente... Eu sou otimista, sabe? Apesar de tudo que está acontecendo recentemente, principalmente no Brasil, né? Eu sou otimista. Vamos dizer assim, eu sou um otimista moderado, né? Eu acho que no médio e longo prazo, né, a gente vai melhorar e está sempre melhorando. Pois bem, vamos avançar mais um pouquinho e ir para depois do fechamento da rádio. Olha só, a gente já conversou coisa, né? tanto aqui, mas assim, o senhor tem preocupação em ir para academia, né? Mais tarde você me contou. Sim. Mas eu tô curtindo tanto o papo agora que os outros assuntos eu nem tô deixando ir. Tá bom, Fique à vontade. Não, então, aí eu fui à rádio, né? Aí contei a rádio. Depois eu fiz essa opção, né? Então deixei a rádio, voltei para a universidade. Foi duro retomar o curso porque naquele tempo os horários mudavam de semestre para semestre, então foi muito duro retomar, né? Então eu não fui jubilado, mas olha, eu acho que eu levei uns 8 anos para terminar meu curso de 5. Chegou perto, que então, é bastante, hein? que é bastante, né? Então, eu, no total, acabei perdendo uns 2 anos, né? Mas voltei, né? E aí, então, digamos, engatei uma quinta, queria fazer pesquisa, me formei, fui fazer mestrado. Inclusive, eu tive muitas ofertas de empresas quando eu me formei, e eu ficava bravo, não é porque eu sabia matemática, porque eu sabia programar, né? Não, é tudo que eu tinha trabalhado em rádio e jornal. Então as empresas me convidavam, a Embraer me chamou, várias empresas, mas era para trabalhar com vendas ou com divulgação e tal, e eu ficava bravo. Porque, só! né? Mas eu não era assim, não sou, eu faço isso, mas minha paixão mesmo era a pesquisa, né? Mas o senhor percebe que isso é um chute no calcanhar, sei lá, na canela da pessoa que acha que universidade é tudo, né? Porque justamente o que motivou as empresas a entrarem em contato com o senhor foi algo completamente aleatório que surgiu aí, Exatamente, que o senhor tomou reconhecimento. Então, assim, olha, a minha opinião pessoal aqui, né? Eu sou bem crítico daqueles que falam que, você tem que fazer uma universidade, ponto final. Questão de opinião pessoal. Justamente por casos como esses, assim, que eu consigo observar, sabe? E aí o senhor vem e mostra, nossa, o senhor fez uma universidade, assim, uma graduação bem demorada, mas olha quem o senhor se tornou hoje, por exemplo, também, né? E olha só, na época que o senhor terminou também, nem foi tão levado em consideração assim para conseguir um emprego. Então, eu trago essas reflexões assim, entende? Não, e isso é uma outra linha que vale a pena explorar, e eu mesmo, às vezes eu choco os meus colegas, porque dentro dessa ideia da revolução suave, da revolução lenta que a gente está vivendo, se nós, professores universitários, ou nós, universidade, porque vai além dos professores, não mudarmos, nós vamos nos tornar irrelevantes. Eu conheço várias profissões que hoje já não... As empresas, estou falando lá das empresas, não fazem questão de contratar uma pessoa formada formalmente na universidade, né? Isso vai crescer, vai aumentar, né? Assim, tem algumas profissões que são regulamentadas, né? Engenharia, medicina, direito. Então isso, claro, vai demorar um pouco mais. Isso é por lei que é assim, né? Mas assim, lentamente, paulatinamente, a universidade, do jeito que ela é hoje, ela vai perdendo, não importância, porque ela também gera conhecimento, né? Mas ela vai perdendo relevância na sociedade. Isso é uma mensagem importante para o jovem, né? Para ele não se assustar em buscar coisas, não ter medo de buscar coisas onde ele puder buscar, né? Claro, com o olho na realidade real, na vida como ela é naquele instante, né? Mas também é um recado para os meus colegas, e talvez para mim mesmo, claro, né? De que nós temos que mudar para permanecermos relevantes e retribuir, principalmente aqui no Brasil, né? Que o curso é gratuito, entre aspas, né? Mas é gratuito para quem não paga, a sociedade nos sustenta. Então a gente tem que devolver esse sustento para a sociedade. E como? Sendo relevante para a sociedade. E aí é que é o ponto. Como ser relevante para a sociedade nesse mundo em transição, e é uma transição lenta, e é difícil então identificar o que mudou e para onde mudou,
né? Então essa é uma outra linha que a gente Sim, pode, porque a nossa. gente está mais ou menos na linha do tempo ali, né, do que eu fiz Imagina. e tal, né? Mas assim, então, eu fiz uma opção, né, de ficar na universidade e fiquei mesmo de coração, alma e físico, né, corpo, né? Quando eu entrei aqui, não tinha nada. Eu construí prédio aqui, eu varri chão aqui, fiz de tudo, né? Tudo que eu pudesse fazer, eu fazia para a coisa funcionar. E então fiz o mestrado, né? E aí saí para fazer o doutorado, fui na França, na área nuclear, né? Como eu estava falando para você, e foi aí que eu mudei um pouco de foguetes e aeronáutica e tal, apesar eu tinha feito aeronáutica aqui, né? Mas aí eu comecei a trabalhar na área de energias, né? No plural, era nuclear o que eu trabalhava, mas também tive muito envolvimento com petróleo, e aqui de volta ao Brasil, isso já estou em 1996. Aí comecei aqui, e a região aqui é muito ligada no setor sucroalcooleiro, né? E é um dos setores assim avançadíssimos no Brasil, a gente não dá o devido valor. A indústria sucroalcooleira ou sucroenergética é de longe a mais avançada do mundo. A brasileira? A brasileira, é que é um nicho de um nicho de um nicho, né? Sim. Mas, por exemplo, o mundo inteiro que tem cana, e não é muita gente, né? Austrália, Índia, África do Sul, Colômbia, os Estados Unidos tem um pouquinho no Havaí. Eu conheço todos os lugares, já visitei, né, as indústrias, né? Eu sou da área industrial. E o Brasil, de longe, é o mais avançado, até porque é o único que faz etanol. E hoje a gente faz, inclusive, eletricidade, né? Em todos esses lugares que eu falei, estão fazendo só açúcar, né? A África do Sul tem um problema energético, a Austrália agora vive um problema energético sério, e eles têm cana, né? Tanto quanto o Brasil, digamos, porque está na mesma latitude ali, mais ou menos, né? E eles têm como gerar energia, né? E tem um problema sério e não geram eletricidade do etanol, né? Da cana, né? Do bagaço da cana, que seria uma termoelétrica biomassa, né? Cana é uma biomassa, né? Então, assim, a gente não dá o devido valor, e eu também me apaixonei por essa área, trabalho até hoje. Eu gosto muito da área de inovação também, né? Com patentes, empresas. Eu trabalho, que agora eu estou me afastando um pouco desse tipo de coisa na universidade, mas sempre fomentei isso muito também depois do meu doutorado, né? Então é isso, eu fiz doutorado, voltei, né? E aí tem um longo período aí de uns 20 anos, né? Em que eu, como eu estava dizendo, atuei nessa área de energia, fazendo pesquisas na área de equipamentos e tal, mas sempre voltado para energia, né? Ou nuclear. Nuclear é mais... A área nuclear no Brasil é incipiente, né? Eu só conheço Angra. Tem algumas outras usinas? Não, né? Tem algumas encaixotadas, né? Que o Brasil comprou, mas isso aí desde os anos, né? Nem lembro, acho que 70, 80, foi no governo militar, né, que eles compraram essas usinas. Mas, assim, o que precisa para ter um parque nuclear realmente importante, significativo, é muita coisa. E a França, particularmente, né? A França, alguma coisa com 70%, 80% da energia elétrica na França é de origem nuclear. Então, o parque nuclear que eles têm é gigantesco. Então, assim, para o Brasil partir para esse caminho, eu não sei se é uma área fantástica, né? Como a gente estava conversando antes aqui, é a energia do futuro, principalmente a energia de fusão nuclear. Mas o Brasil talvez tenha outras opções mais interessantes, assim, para trazer resultados no curto prazo, né? Teria que ter uma infraestrutura Exatamente. prévia, gigantesca, né? Tecnologia. O lugar onde eu trabalhei, eles têm vários centros de pesquisa, né? Que é alguma coisa como equivalente ao CTA aqui no Brasil, só que tem uns 7, 8 distribuídos pela França toda, né? Cada um especializado no reator. Por exemplo, eu trabalhava em simulação de acidentes lá, né? Também trabalhei com simulação de acidentes. Então, você tem uma maquete de uma usina, que é uma versão 1:3 da usina, mais ou menos, quer dizer, é grande, né? E ali a gente simula acidentes, né? Então, estoura um tubo ali, desliga uma bomba, né? Para não acontecer o que aconteceu em Chernobyl, né? Que lá foi um exercício desses, né? E aí acabou virando um acidente de fato, né? Então, eles fazem isso numa maquete, né? Lá na França. Então, assim, por isso que eu falo que aqui no Brasil, né, tem energias mais fáceis de serem implementadas, principalmente eólica, fotovoltaica, biomassa, é um negócio fantástico, é uma grande vocação do Brasil. Eu trabalhei muito com isso em projetos
desenvolvimento social, né? E no caso para o estado do Piauí, para o governo do Piauí, né? E uma coisa legal das bioenergias, porque ela movimenta o setor agrícola também, né? Então, para cada real investido na planta de geração, você tem vários outros reais que vêm, porque estimula a parte agrícola. É diferente de uma eólica, por exemplo, que uma vez que você montou a usina, você não precisa produzir vento, né? Você colhe o vento naturalmente. Agora, se é uma termoelétrica biomassa, você tem que produzir aquela biomassa, né? Então isso aí vai estimular toda a economia de todo ano tem que ter trator, tem que ter, né? Ainda mais que historicamente o Brasil ele é muito envolvido com a agricultura, né? Assim, é um dos pilares da economia brasileira. É uma grande vocação do Brasil é a agricultura, porque o Brasil ele combina uma série de condições sine qua non e elas têm que estar presentes juntas, simultaneamente. Então, terras agricultáveis, o Brasil tem. Terras férteis e que você pode fazer agricultura, o Brasil tem. Um regime de chuvas bom, o Brasil tem. Uma economia boa, o Brasil tem. A 11ª economia do mundo. Um nível tecnológico bom e estabilidade política, né? Apesar de tudo que a gente está vendo aí nos dias de hoje, né? Sim. É relativamente estável, né? Sim, outros países, a Colômbia, por exemplo, eu visitei recentemente a Colômbia, a parte agrícola lá, né? Fazenda de café, muito legal lá, por exemplo. E você vê, eles vêm se tornando, né? Vêm tentando se estabilizar politicamente. Mas o Brasil combina tudo isso. Está numa latitude boa, porque é importante você estar próximo do Equador também, porque aí é sol, né? A agricultura é energia solar, na verdade, né? Capturada através da fotossíntese. Então, o Brasil tem tudo isso, né? Eu só acho que talvez o pessoal, principalmente no setor sucroalcooleiro, precisava ser um pouquinho mais agressivo assim, em termos de colocar, vender, ir lá para os australianos e falar, vamos comprar aqui as nossas usinas. Eu estou falando porque eu fiz isso, eu tive alguns projetos na África do Sul, né? E a tecnologia nossa começou lá, né? Mas hoje a gente está muito mais avançado, então consegui levar alguma coisa lá para a África do Sul num convênio que eu tive lá com uma empresa, né? Então, assim, é uma grande vocação para o Brasil, e por isso que eu falo, né? Apesar de ser engenheiro nuclear, né? Não de formação, mas de paixão, né? Eu acho que outras energias são produzem mais resultados mais rapidamente aqui. Vai ter uma parte que a gente vai conversar só sobre energias e, se o senhor me permita, vamos voltar para a sua linha temporal. Sim. Para você ver como você tem história, né? Não, então, aí já está mais ou menos chegando nos dias de hoje, porque teve um longo trecho reto na minha estrada, né, se eu posso dizer assim, né? Estou lembrando do programa sertanejo lá, que era a Estrada da Vida, né? Essa longa Estrada da Vida. Mas assim, então eu voltei para a universidade, comecei a fazer o que todo professor faz aqui, ensino, pesquisa e principalmente extensão, né? Extensão é uma coisa que eu era incipiente, principalmente aqui em São Carlos, e aí eu procurei, né, estimular isso, fazendo parcerias com empresas. Eu sempre procurei levar a universidade para a empresa e trazer a empresa para a universidade. Então, fiz muita coisa, e aí né, são 20 anos. Né? 20 anos, aí viajei muito, e, né, para poder trazer as coisas, para poder conhecer, sabe? Então, assim, tem muita coisa que sobrou desses 20 anos, mas assim, uma quantidade muito grande de pequenas coisas, né? E elas não se somam necessariamente, né? Mas assim, mais no fim aqui, então digamos, eu já estou no meu 30º ano de universidade, né? Ou seja, já estou vintage, né? Já estou ficando vintage, né? Ou jovem há muito tempo, né? Mas então, assim, aí eu comecei a pensar em me afastar um pouquinho, até para dar espaço para professores mais novos, né? Então, eu comecei, assim, muita gente pedia, né, entrava em contato para trabalhar comigo como doutorando, como mestrando, como pós-doutorando. Aí eu comecei a defletir, né, quer dizer, encaminhar para os colegas, né, principalmente porque eu estou aqui em São Carlos e estou em Piracicaba também no programa de bioenergia lá, né? Então eu
Comecei a fazer isso nos últimos 5 anos e encaminhei meus orientados em potencial para outros professores mais novos. Terminou meus orientados aqui em São Carlos. Aí me descredenciei do programa, né, para abrir espaço para outras coisas que a gente ainda vai falar, né? E Piracicaba agora, no programa de bioenergia, eu estou com um orientado lá, que eu acho que ele um rapaz muito bom, por sinal, nessa área de bioenergia, né? E ele terminando, aí eu me descredencio para lá. Aí, por que eu estou falando isso? Porque então é o meu projeto aí que eu estou mais assim, acalentando, e foi completamente sem querer, né? Que é o ensino. Então, de novo, depois de tudo isso que a gente conversou, o meu foco hoje, mais para o final, né, da carreira acadêmica, final formal, né, porque isso não vai terminar nunca, na verdade, né, é me voltar para o ensino. Né, e isso começou completamente por acaso. Né, então, acho que eu vou falar do meu canal no YouTube e tal. Fique à vontade, nossa. Tá. Deve, na verdade. Tá, então, por acaso. Isso, eu não vou nem lembrar, mas acho que foi em 2008, 2006, alguma coisa assim. 2006, né, eu tive um projeto aqui de criar um canal de divulgação na área de energia. Né? Então, na verdade, eu registrei um site, chamava TV Energia, e aí a gente fazia reportagens, né, para poder divulgar as questões da energia. Isso muito aproveitando os contatos que eu tinha e até pessoas, né, aqui da IPTV, da televisão aqui, né, que eu conhecia, e da rádio, mas principalmente da televisão. E tentamos montar algumas pautas que algumas viraram reportagens na IPTV, né, em que ou eu escrevi o roteiro, ou eu mesmo participei, por exemplo, né? Mas algumas outras que eram muito técnicas, assim, professor, mas isso aqui, né, é muito técnico para falar na IPTV, né? Então eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou abrir tem esse YouTube aí, na verdade o Google tinha acabado de comprar o YouTube, né? Eu não sei direito a história, né? Mas eu lembro que tinha o Google comprou o YouTube. Tá, tem esse negócio aí, vamos começar. E comecei então a pôr alguns vídeos no YouTube. E foi nessa época, eu não lembro direito quando, 2006 ou 2010, né? Eu abri esse canal e comecei a pôr algumas coisas lá. E, na época, eu estava dando aula para o 5º ano, né? Já nem sei nem lembro mais qual engenharia que era. Mas era um pessoal que estava sempre fazendo estágio. Então era terrível, porque 2/3 não vinha na aula, né? E era ruim para mim, porque me desmotivava, né? E era ruim para eles também, porque perdiam as aulas, né? Aí eu falei, poxa, mas, né, eu tenho esse YouTube, eles tinham mandado uma mensagem para mim, eu falei, se eu quiser fazer lives aí, né? Seu canal está habilitado a fazer lives, né? Beleza, peguei a câmera, abri, na verdade nem a câmera, eu projetava os próprios slides, né, com o microfone e fazia as lives. Aí foi ótimo, porque os alunos fazendo estágio pegavam aquela horinha da aula, aquelas 2 horas da aula, né, e no estágio assistiam a aula. Né? Então foi assim que começou, né, essa história de dar aulas no YouTube, através de YouTube, fazendo lives. Aí eu já tinha o canal TV Energia, que acabou não dando certo por outros motivos, né, institucionais, mais ligados à instituição, problema de funcionário, né, ter que arcar com a folha do que seria esse projeto, né? Folha de pagamentos. Mas então, tinha toda essa expertise, tinha as pautas, né? Tinha tudo, e comecei, então, dar aulas ao vivo, já tinha experiência de rádio, dando aulas ao vivo, né? E aí também comecei a produzir alguns materiais, né? E aí, digamos assim, a coisa foi muito lentamente crescendo. Meu canal é ridículo perto de outros aí que tem, né, milhões de assinantes ou coisa, mas assim, o que talvez seja um diferencial, se me permitir a falta de modéstia, né, é produzir um conteúdo de profundidade, em contraste com produtores de conteúdo, mas assim, é tudo videozinho de 10 minutos, 6 minutos e muito superficiais sobre coisas técnicas, né? Então, assim, como o meu canal não é realmente, por exemplo, eu não monetizo. Toda vez que eu ponho um vídeo,
Às vezes eu esqueço e depois vem R$1, R$2 lá de monetização, aí eu vou lá e desmonetizo o vídeo. Eu mesmo desmonetizo Mas por todo. que você faz isso? Olha, até por uma questão contratual, né? Eu sou professor RD&DP na USP e significa que eu tenho dedicação exclusiva. Sim. Eu posso pedir uma autorização e tenho certeza que eles me dariam essa autorização, mas assim, né, tem essa questão contratual, mas tem também o seguinte, eu também não quero que o aluno assistindo a minha aula interrompa para passar um comercial. Ah, Sabe? É como se eu estivesse na sala de aula, agora 30 segundos aqui vai entrar uma empresa para fazer um comercial. Não, eu quero 2 horas com o aluno. Então os meus vídeos são sempre longos, os menores têm 40 minutos, um ou outro assim que eu fiz tipo um corte, né? Por causa de um assunto específico, por um outro motivo, mas é vídeos de 40 minutos. E os vídeos lá daquele curso que eu dou na França tem 3 horas, por exemplo, né? 3 horas e meia. Assim, inclusive, é muito interessante a estatística, né? Alguns cursos que eu dou em inglês, no começo, né, quando eu comecei a publicar esses vídeos em inglês, por causa do meu curso na pós-graduação, que em alguns anos eu dei em inglês. Aí vem as estatísticas no YouTube, né? Então, era assim visto, muito, muito visualizado na Islândia, né? Na Noruega, né? Por que esse pessoal tá vendo os meus vídeos? É muito louco essa história de YouTube, realmente, né? Mas assim, então eu só posso imaginar que é o distúrbio do sono. Esse pessoal que tem problema para dormir fica assistindo as minhas aulas, né? E dorme, que é uma beleza. Eu gosto de pensar que é reconhecimento, né? Assim, não só questão de reconhecimento, mas é que culturalmente o brasileiro não tem hábito de usar o YouTube, o brasileiro médio, não tem hábito de usar o YouTube para conteúdo educativo. Sei lá, seria mais algo para pesquisar música, receita, entretenimento, esse tipo de coisa. Sim, Então, no momento que o senhor produz para outra língua e fica acessível para outra cultura, uma cultura que tem, digamos assim, um comportamento mais elevado, né? Não querendo desmerecer o Brasil, mas que tem esse hábito, tem um hábito. eles vão consumir. E é muito interessante, assim, não a minha aula, mas assim, a resposta. Então, por exemplo, tem um vídeo lá de uma aula minha sobre centrais termosolares. Aí, assim, muita gente da Arábia Saudita, da África, entra em contato, me pede as planilhas, aquelas coisas que você sabe, né? Que você vê que eu faço em aula, né? Então, é muito legal. Eu tenho, assim, estado muito motivado, principalmente porque alguns africanos, né, falam português, né? Mesmo que não sejam de países que falam português, tem muita gente que fala português na África, né? Então, tenho muito contato com pessoas da África. O que eu puder fazer, eu faço. Então, os vídeos de hidrelétricas, por exemplo, que eu falo muito de hidrelétrica também, esse é o meu curso de pós, né, que é Energias Renováveis e Planejamento Energético. Então, eu tenho muito contato com o pessoal da África, da Índia, do Paquistão, né, por causa desses vídeos. Aí, dependendo da área, né, por exemplo, essa parte de bioenergia, aí muito na França, né, até porque para interagir com os alunos em francês acaba sendo mais fácil mesmo, né. E, então, assim, dependendo um pouco do assunto, eu acabo tendo, não só com o Brasil, porque tem muita gente no Brasil também, né? Como você falou, o brasileiro não tem esse hábito, essa cultura de buscar informação mais aprofundada numa plataforma como o YouTube, né? Mesmo assim, mesmo sendo pouco, muita gente, como o Brasil é grande, né? Então, muita gente acaba entrando em contato e pedindo conselhos, pedindo as planilhas, tirando dúvidas comigo. Então, eu acho que eu estava falando até numa outra turma. Eu acabo sendo professor praticamente 24 horas por dia, porque assim eu interajo com os alunos aqui da USP, mas também com alunos completamente que eu nem sei de onde são, né? Se falar em português, eu vou supor que seja aqui do Brasil, né? Mas, então, às vezes eu nem sei de onde são esses alunos, né? E é isso que está me motivando agora no fim, sabe? Que eu estava falando para você de nós, universidade, nos transformarmos para permanecermos relevantes, é isso que eu estou falando, né? Então, por exemplo, não é acabar com a sala de aula, mas
derrubar as paredes da sala de aula, as paredes não físicas, né? Mas assim, universalizar aquele conteúdo que está sendo transmitido por aquele professor. Então, por exemplo, o YouTube é uma ferramenta para isso, mas pode ter várias outras, né? Aí tem várias redes e até o YouTube eu não acho que é muito adequado, não pela plataforma, mas pela forma como ele propõe os conteúdos para os usuários, né? Para quem está buscando conteúdo, o famoso algoritmo, né? Então ela foi feita e eles entram muito em contato comigo, acho que eu devo ser meio fora da curva ali pelo tipo de coisa que eu faço, né? E eu coloco esses comentários todos, escrevo isso para eles lá, né? E acho que não vai mudar nada de qualquer forma, porque o problema, né, é o pessoal que quer monetizar, né? E então assim, mas pode, assim, da mesma forma como o YouTube surgiu meio que do nada, pode surgir outras plataformas aí. O que eu acho que a universidade tem que se abrir para isso, né? Então os professores tomaram um choque com a Covid, né? Inclusive, como eu já fazia muito isso há muito tempo, inclusive provas, né? À distância e tal, então eu ajudei muito na Covid vários colegas de várias universidades, né? A poder dominar um pouco a plataforma e rapidamente, né? Porque todo mundo tinha que se tornar operacional num Google Meet que seja, né? Num Classroom que seja, mas assim, então eu acabei ajudando bastante. E aí agora que voltou, né, esse pessoal, pelo menos um medão, né, de uma plataforma assim, acho que perdeu, né? Então eu acho que se é que a gente pode dizer que alguma coisa positiva vai sobrar da Covid, talvez seja ganhar em uns 10 anos nesse rompimento das paredes da sala de aula, sabe? Né? Destruição das paredes, não destruir a sala de aula, mas as paredes da sala de aula. Questão de acesso, né? Questão de universalidade, né? Eu meio que é meio anacrônico, não anacrônico, talvez a palavra não seja essa, mas assim, eu sou aluno da USP do professor tal, né? Eu no YouTube eu tenho os meus alunos da USP, né? Mas se você olhar nos comentários lá das minhas aulas, né, você vê, né, gente de todo lado falando um monte de coisa, inclusive algumas vezes besteiras, né? O YouTube filtra isso. É muito bom o filtro do YouTube. Mas eu vejo o que o cara, o palavrão que o cara queria colocar, mas é molecagem, né? O pessoal vê uma aula assim, vai e solta um palavrão, né? Alguma coisa assim. Mas é a revolução que a gente está vivendo, eu acredito muito nisso. Pois bem, professor. Eu creio que todo esse tempo aqui, mais de 1 hora, foi só para apresentação. Agora vamos tratar do convite que eu fiz, do conteúdo em si, vamos conversar um pouco.